Ah, o sonho da casa de madeira. É uma imagem que traz aconchego só de pensar, não é mesmo? Aquele cheirinho de madeira, o conforto térmico, a rapidez na construção, é realmente uma opção fantástica. Mas, como em todo sonho que a gente quer transformar em realidade, existe um mapa da mina, um caminho das pedras que faz toda a diferença entre ter uma casa de revista ou uma dor de cabeça sem fim. E esse caminho começa muito antes do primeiro prego ser batido. A fundação não serve só para segurar a casa em pé, ela serve para proteger a casa do seu maior inimigo, a umidade. Vamos começar pelo começo, o terreno. Muita gente se apaixona pela vista, pela localização ou pelo preço e esquece de olhar para o chão que está comprando. Para uma casa de madeira, o terreno é 50% do sucesso. Primeiro, a parte chata, mas essencial, a documentação. Veja a matrícula no cartório, confira se não há pendências, restrições de construção, áreas de preservação permanente, APP, onde você não pode construir, ou regras de condomínio que, por exemplo, podem nem permitir casas de madeira. Resolvido isso, vamos para o físico. O terreno é plano? É um aclive, sobe a partir da rua, ou um declive, desce a partir da rua. Terreno plano parece o mais fácil, e geralmente é, mas tem uma pegadinha. Se ele for muito baixo em relação à rua ou aos vizinhos, ele pode se tornar uma piscina em dias de chuva forte, e água parada perto de madeira é a receita do desastre. Portanto, se for plano, certifique-se de que ele tenha um bom escoamento ou que você possa facilmente criar um, fazendo um leve aterro para elevá-lo. Agora, os terrenos inclinados, que muita gente foge, são na verdade os melhores amigos da casa de madeira. Por quê? Porque eles obrigam você a fazer o que já é o correto, elevar a casa. Num terreno em declive, por exemplo, você naturalmente vai construir sobre pilotes, pilares, deixando a casa suspensa no ar, com uma vista incrível e perfeitamente ventilada por baixo. Isso é o paraíso para a madeira. Mas o mais importante do terreno não é o que você vê por cima, é o que está por baixo, o solo. Ele é firme? É argiloso? Arenoso? É um brejo disfarçado? Você não tem como saber isso no olho. É aqui que entra um negócio chamado sondagem. Pense na sondagem como um ultrassom ou um raio-x do seu terreno. Um profissional vai lá e fura o chão em alguns pontos para descobrir o que tem lá embaixo. E o mais importante, a que profundidade está o solo firme, que é a camada dura capaz de aguentar o peso da casa sem afundar. Não fazer a sondagem é construir no escuro, é jogar na loteria. O engenheiro ou arquiteto precisa desse laudo para decidir qual fundação usar. Uma casa de madeira é mais leve que uma de tijolos, o que é ótimo, pois geralmente exige fundações mais simples e baratas. Mas mais simples não quer dizer de qualquer jeito. Beleza, terreno escolhido, sondagem na mão. Agora a fundação. E aqui chegamos à regra de ouro, ao mandamento número 1 da casa de madeira, que você nunca, jamais, em hipótese alguma, pode esquecer. A madeira não pode tocar o chão. E quando digo chão, incluo também o contato direto com o concreto molhado ou alvenaria sem proteção. O solo é úmido, sempre. Mesmo no dia mais seco do ano, a terra lá embaixo guarda a umidade, que sobe por capilaridade, como a água sobe num pedaço de papel toalha. Se a viga de madeira da sua casa estiver encostada no chão, ou mesmo num radier, laje de piso, sem a devida elevação e impermeabilização, ela vai sugar essa água. E madeira úmida significa duas coisas terríveis: apodrecimento e cupim. O cupim de solo, o mais destrutivo, adora a madeira úmida. Ao elevar a casa, você corta a ponte de acesso deles e, principalmente, cria o item mais precioso para a saúde da madeira: a ventilação. A casa de madeira precisa respirar por baixo. Por isso, a fundação ideal é aquela que cria um espaço entre o piso da casa e o terreno. Esse espaço é chamado de vazio sanitário, ou crawl space. O ideal é que ele tenha pelo menos uns 50 a 70 centímetros de altura, o suficiente para uma pessoa conseguir entrar lá embaixo para fazer inspeções ou manutenções. E ele precisa ter aberturas, grades de ventilação nas laterais para o ar circular livremente. Esse vento constante por baixo mantém toda a estrutura do assoalho seca, o ano todo. Agora, como criar esse espaço? Vamos aos métodos de fundação. O mais clássico e muitas vezes o mais indicado para casas de madeira, especialmente em terrenos com qualquer inclinação, é o sistema de pilares ou pilaretes de concreto. É um sistema de fundação superficial ou direta. Funciona assim: com base na sondagem, o engenheiro sabe onde está o solo firme. A equipe vai cavar buracos, por exemplo, 60 por 60 centímetros, espaçados entre si, onde o peso da casa será distribuído. Lá no fundo do buraco fazem a sapata, que é uma base de concreto mais larga como se fosse o pé da fundação. Em cima dessa sapata, sobe o pilar de concreto.
Todos esses pilares são travados entre si por uma viga de concreto, viga baldrame, que fica um pouco acima do nível do solo. O resultado é que você terá vários tocos de concreto saindo do chão, todos perfeitamente nivelados. A estrutura da casa de madeira, as primeiras vigas mestras, geralmente de madeira de lei ou tratada, será apoiada em cima desses pilares de concreto. Pronto, você criou o vazio sanitário, a casa está elevada, seca e segura. Se o terreno for inclinado, é mais fácil ainda. Os pilares do lado mais baixo do terreno simplesmente serão mais altos que os do lado mais alto, e a casa fica perfeitamente nivelada lá em cima. E se o terreno for plano e o solo for muito bom e firme, você pode usar o radier. O radier é basicamente uma grande laje de concreto que cobre toda a área da casa, como se fosse um tapete de concreto que distribui o peso por igual. Ele é muito usado em construção a seco, como o steel frame, por ser rápido. Mas, para a casa de madeira, temos aquele problema. Não podemos colocar as paredes de madeira direto na laje por causa da umidade que sobe do solo para o concreto. O que se faz então? Em cima do radier já pronto, constrói-se uma mureta baixa, uma fiada de blocos de concreto com uns 40 ou 50 centímetros de altura, seguindo o desenho das paredes da casa. Essa mureta é muito bem impermeabilizada no topo, com manta asfáltica ou pintura especial, e só então a estrutura de madeira é fixada em cima dela. Isso eleva a casa o suficiente para protegê-la da umidade do piso. Embora funcional, esse método não cria aquele vazio sanitário ventilado da mesma forma que os pilares, sendo uma opção mais comum nos Estados Unidos do que no Brasil. Outra opção são os pilares de madeira. Ué, mas você não disse que a madeira não pode ir no chão? Exato. Os pilares, geralmente de madeira tratada em autoclave, um processo que injeta veneno contra fungos e cupins sob pressão, ou de madeira de alta densidade, como o eucalipto, não são enterrados diretamente. Eles são fixados em conectores metálicos, chamados de sapatas, ou suportes de pilar, que por sua vez são chumbados numa pequena base de concreto, um bloco ou dado de concreto que fica no chão. Dessa forma, o pilar de madeira começa a uns 15 ou 20 centímetros acima do solo. É uma solução esteticamente linda, pois a casa parece brotar do chão de forma mais orgânica, e é muito comum em decks e varandas, mas perfeitamente viável para a casa inteira se bem executada. E a estrutura metálica? Essa é uma opção mais moderna e de alta precisão. É muito usada em terrenos complicados, como morros muito íngremes ou solos difíceis. Em vez de cavar e concretar, usam-se estacas helicoidais, ou screw piles. Pense num parafuso gigante. Uma máquina vem e literalmente parafusa essas estacas de aço galvanizado no terreno, até que elas atinjam a profundidade e a resistência calculadas pelo engenheiro. É uma fundação incrivelmente rápida, às vezes fica pronta em 1 ou 2 dias. Limpa, quase não gera entulho, e agride minimamente o terreno. No final, você tem várias cabeças de aço saindo do chão, prontas para receber as vigas de madeira da casa. É uma solução mais cara, mas imbatível em velocidade e em terrenos desafiadores. Para resumir a ópera, o sucesso da sua casa de madeira depende de 2 coisas que ficam escondidas. Primeiro, um bom estudo do solo, a sondagem, para entender onde você está pisando. Segundo, uma fundação que entenda a natureza da madeira. Ela precisa ser leve, precisa ser forte, mas acima de tudo, precisa ser seca. A fundação é o escudo que protege seu investimento contra a umidade e os insetos. Economizar na fundação, fazendo uma viga baldrame direto no chão ou apoiando a madeira na terra só porque é madeira de lei, é o erro mais caro que se pode cometer. Uma casa de madeira bem fundada, elevada do solo com um espaço inferior bem ventilado, não dá manutenção, não apodrece e dura gerações. É tratar o material com o respeito que ele merece, e ele te devolverá com décadas de aconchego.